Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional 2, Nova Iguaçu 0, que acaba de acontecer lá em Brasília. Um jogo no Mané Garrincha, estádio que acomodou aí cerca de 7 mil pessoas, a maioria colorados, pouquíssima torcida rival, com o mando de campo vendido. Mas que dá várias informações para o torcedor colorado. O Inter que enfrenta uma sensação do Campeonato Carioca. É verdade que desfalcado dos seus dois principais jogadores, não importa. O Inter foi lá e fez sua parte. E embalado, com 10 vitórias consecutivas, que não é pouco não. E principalmente, enfrentando um adversário de menor expressão na Copa do Brasil, não deu zebra. E essa maturidade, ela tem que ser comemorada. Ou pelo menos, vamos lá, pezinho no chão. Tem que ser vista, lembrada, avaliada. Porque é um sinal, é um indicativo de que o Inter está, vamos dizer assim, mais maduro, daquele recente Colorado que perdia para Vitória, que perdia para América Mineiro e até para o Globo numa Copa do Brasil. Bom, já tirou todos os detalhes do jogo, antes te digo que ele é em parceria com a galera da KTO. Quer brincar, quer te divertir? Vá agora na KTO, te registra com o código JBFilho e ganha uma bonificação. Sim, JBFilho é meu código na hora do registro. Bom, mas ela vai servir para quê, JB? Para isso, ó, Campeonato Gaúcho, semifinal, começando pelo Grêmio, sábado, Grêmio e Caxias. Caxias está pagando 5,3, o empate 3,1 e o Grêmio 1,7. Olha aí, se quiser meter uma no Caxias, dá com pouco, né? O Caxias em casa e tal, deu trabalho pro Bahia, o gramado não tá tão bom lá, pode ir numa boa. Inter e Juventude no domingo, tem Juventude 3,5, 3,4 o empate e 1,9 o Inter. Cara, o Inter contra o Ju tá dobrando a aposta. Cara, numa dessa, ó, nem precisa muito, só bota ali, não importa o resultado. Se o Inter ganhar, tu vai dobrar a tua aposta lá com o sueco da KTO. Então te registra com o código JBFilho e ganha essa bonificação esperta para começar a brincadeira, beleza? Gente, vamos lá. Falando especificamente sobre o jogo do Inter, a vitória. Foi mais tranquilo do que eu imaginava. O Inter pegou um time que, pô, é a sensação do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu, e não conseguiu fazer frente. Não importa, eu sei que eles estavam com 2 desfalques, mas é um bom time. E vamos lá, a gente sabe que o Inter jogar bem contra um time pequeno acaba sendo notícia. Historicamente, eu não vou aqui explicar, eu não tenho o caminho das pedras do Inter, mas eu sei que isso acontece. Contra Globo, América, Vitória, pô, mais pra trás ainda, o Inter perdeu com um time que tinha, né, o Inter, se não tinha sido campeão, acho que já era ali logo depois que era o Paraná, um pênalti perdido do Perdigão. A gente vai falar aqui histórias inúmeras da Copa do Brasil. O Baldasso até tem uma tese que o Inter não valoriza a Copa do Brasil. Mentira, o Inter valorizava em vários momentos, mas se atrapalhava, sabe-se lá o porquê, entendeu? E agora esse time tá se mostrando mais maduro, mais capaz. É óbvio que é só uma amostragem, é óbvio que é um começo, mas nós já tivemos asa e agora o Nova Iguaçu, e o Inter foi lá e fez o que tinha que ser feito. Um jogo tranquilo, dominado, sempre no controle do time do Cudê, em momento algum passou trabalho e foi lá, fez o que tinha que fazer e ponto. Um outro ponto importante são 10 vitórias consecutivas. Sim, isso eu acho que precisa ser falado, não é tão fácil assim, tanto que vira manchete, vira informação, vira situação dizendo, olha, eu sei que tem Campeonato Gaúcho, eu sei que tem 2 jogos na Copa do Brasil, que não são necessariamente, né, jogos de um grau de relevância assim tão alto, mas poxa vida, tanto é difícil que o Inter não consegue isso com tanta facilidade. Isso precisa ser olhado para mostrar que a fase está boa, e a gente só tem essa fase para olhar, não tem como saber como é que o Inter vai sair contra Flamengo, Palmeiras, Corinthians, porque a gente ainda não viu esses jogos. O Cudê manteve a corda esticada o tempo inteiro. Isso é bacana, interessante. Talvez até o Bustos está jogando toda a partida ensandecida, né? O Cudê está colocando ele e tal, mas de resto é o mesmo time do Inter, quase todo o mesmo time do Inter, preservando o Bruno Henrique, colocando o Fernando. E o Fernando de primeiro volante empurra o Arangues um pouquinho mais para frente, mas de resto toda aquela movimentação. E aí, cara, aí eu preciso falar do melhor jogador colorado na partida, que foi o Maurício. Naquele pódio virtual que eu gosto de fazer com vocês aqui, de mostrar, o Maurício foi, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador do Inter nesse jogo. De novo,
É dele o começo, o passe. Eu sei que é uma bola roubada do Arangues, passa pelo Fernando, vem pro Maurício e ele que faz o cruzamento do que vem a ser o gol do Ener Valencia. Depois ele vai, isso na direita, ele vai na esquerda e faz um cruzamento que o Alário e o Borré quase marcaram na mesma jogada. Fora que ele aparecia pelo meio, ele aparecia pela direita, pelo meio, pela esquerda. É difícil até dizer qual é o lado do meio-campo que o Maurício atua, porque ele atua bem em todos esses setores. E isso faz a gente colocar aqui ele como o melhor em campo. Ele hoje é o melhor jogador em campo. Um detalhezinho, para elogiar um cara também, eu não vou colocar ele no pódio, não necessariamente nesse pódio aqui, mas eu quero colocar o seguinte, o Alan Patrick. Presta atenção no desempenho do Alan Patrick. O Alan Patrick é um cara que a gente está vendo jogar em altíssimo nível, mas o Maurício está tão destacado que a gente até esquece de olhar ou esquece de dar a devida atenção, é óbvio que eu estou fazendo uma figura de linguagem, pro tanto da bola que está jogando o Alan Patrick. O Alan Patrick já jogou como meia, já jogou como um cara mais adiantado, agora voltou a de fato ser meia, porque tem os centroavantes e ele está mais centralizado do que nunca, mais meio campista do que nunca. E o nível dele é assim sempre alto, sempre alto, sempre alto. Mas a gente antes via isso porque era meio que o Alan Patrick, isso no ano passado, sabe? Naquele começo de temporada do ano passado. Era o Alan Patrick tentando empurrar um time e tal. Aí depois esse time recebe Arangues, depois esse time recebe Ener Valencia, agora tem o Maurício, o Wanderson já vem numa toada boa, e aí ainda completa com os reservas, a gente esquece de valorizar o tanto do Alan Patrick pra tentar te mostrar que antes o brilho dele era sozinho, agora tá todo mundo brilhando e a gente acaba não falando tanto quanto antes. Bom, o segundo melhor em campo para mim foi um cara chamado Fernando. Não é à toa que na Europa os caras deram um apelido para ele de polvo. E não é à toa que ele só saiu do Sevilha por um pedido dele para ficar perto da família, depois de tudo que nós já falamos, as questões pessoais dele de querer morar no Brasil. Vamos lá, o Fernando tem seus 36 anos e estava jogando em alto nível num Sevilha. Há pouco, ganhando Copa da Liga Europa, ganhando Copa Europeia, sendo um cara protagonista lá. Esse cara, no Brasil, ele só não vai jogar se ele não tiver físico. Ele só não vai jogar se ele não tiver pulmão, porque caso contrário, ele vai jogar. E ele foi o dono do meio campo, mas ele foi o dono, por isso a medalha de prata é dele. Maurício Ouro, prata para o Fernando. Ele foi o dono das ações do meio campo. Ele foi o cara que disse assim, beleza, esse campo aqui é meu, ele ia para a direita, ia para a esquerda, controlava, saía jogando, deu uma cacetada num cara lá na linha de fundo, tá. Ele vai ser esse volante. Jogadoraço, tá? Eu sei que o Thiago Maia, eu sou muito mais do Fernando que o Thiago Maia, já escancarei isso pra vocês no Debate Raiz, um pouquinho antes do meio-dia, até um pouquinho depois da 1, aqui no YouTube tem Debate Raiz comigo, Baldasso, Meneghetti, Bagé, Munique, os guris da dupla e tudo mais, mas enfim, não tem problema, o Thiago Maia também é jogadoraço. Mas o Fernando é muito bom e agora o Kudê pode escolher quem quiser e pode avançar mais o Arangues para essa função. Quero falar do Ener Valencia também. O Ener Valencia, se seguir nesse ritmo, ele vai fazer o que fez na outra temporada, que meteu 40 gols no último ano de temporada europeia. Por quê? Ele tá jogando muito bem e marcando sempre seus gols. Mas JB é em time pequeno, mas em JB é Copa do Brasil, Nova Iguaçu. Não importa. Ele tá fazendo e eu sei que a gente vai lembrar uma situação que na entrevista que a turquinha, a Yansel, que é uma repórter turca, que mora e acompanhou ele lá perto no Fenerbahçe, ele disse, olha, aqui se dizia o problema é que ele tinha problemas com jogos decisivos, ele tinha que melhorar nisso, ele tinha que ser mais protagonista em jogo decisivo. Isso a gente viu contra o Fluminense que ele poderia ter ido melhor, ninguém discute isso. Mas se ele seguir nessa batida, ele vai fazer 40 gols na temporada pro Inter. E o Inter não precisa mais só depender dele, porque tem Alário e Borré nessa conta. Então, medalha de bronze vai para o Ener Valencia. Ainda tem como positivo o Arangues, sendo protagonista roubando uma bola que dá o gol pro Inter. Ainda tem como protagonista as entradas do Alário e do Borré, porque daí daqui a um pouco tu olha ali, tem Alário e Borré para entrar. Tá? E esses caras ninguém não tá completamente descartado que eles possam sim ser reservas do Inter, porque o Inter tá encaixadinho aí. Eu acho que, né, pelo que pagaram pelo Borré, ele vai acabar entrando no time. Mas tem coisas interessantes. O Borré entrou bem, tá? O Alário quase fez um gol de cabeça, é isso que vai acontecer. Não espere o Alário fazendo, driblando 2-3, pifando, não. O Alário é aquele cara que vai receber bola e vai fazer. E o goleiro acaba salvando, a cabeçada dele quase entra. Mas o Borré também entra bem. O Borré sofre um pênalti que estava impedido, beleza, não tem como negar isso, mas
é aquele cara que entra já numa boa movimentação, que tá com ritmo de jogo, que tá com noção, que tá começando a entender o time. Então assim, né, é outro nível, é outra perspectiva desses caras a partir de agora. Bruno Gomes eu gostei, achei que entrou super bem, achei que, sabe, deu uma dinâmica boa. O Kudê acha ele um dublê de Arangues e a verdade é que ele entrou de novo um pouquinho mais adiantado e acaba tendo destaque nessa função também. Acho interessante a gente ficar de olho. Bom, eu sei que é uma primeira amostra, é uma primeira situação, mas lembra que nos jogos decisivos contra o Fluminense, o Kudê tirou o Arangues e o Alan Patrick e o time morria? Pois é, dessa vez não morreu. Só que se tu tem um Bruno Henrique no banco, se tu tem um Bruno Gomes no banco, tu tem um Borré, tu tem um Alário para colocar no time, tu tem um time mais qualificado como tem nesse ano e melhor ajustado, eu sei, é o Nova Iguaçu, não tem como comparar com o Fluminense campeão da América, mas nesse jogo já não perdeu. Nesse jogo já foi tão bem, já foi protagonista. Porque o problema não é necessariamente só tirá-los. Eu ainda acho ruim tirá-los. A tendência o ideal seria não, ter esses dois jogadores em altíssimo nível. Mas tu tem bons jogadores, fica bem melhor. Com todos os descontos que o Inter já estava com a mais, que os caras são o Nova Iguaçu, que ainda estavam desfalcados, estavam pensando no Campeonato Carioca e tudo mais, mas é o que a gente tem para avaliar aqui. Bom, não posso desprezar que, primeiro, o Wanderson deveria ter sido expulso na primeira etapa e ele já tinha amarelo, fez uma butinada no cara, deu uma pegada aí, né? Poderia ter sido expulso. O Kudê foi inteligente, tira ele no intervalo e até esses detalhezinhos, quando a fase tá boa, acontece, né? Porque assim, é detalhe, né? Todo mundo sabe que tem que fazer isso. Olha, o jogador tinha amarelo, fez uma falta para expulsão, o juiz não expulsou, a pressão vai pegar, talvez o cara entre no vestiário, fale com alguém, saiba que ele errou e fica marcado, ou até mesmo o cara perdeu o crédito, na próxima que ele assoprar o adversário, o juiz vai dar um segundo amarelo, vai expulsar, e o técnico tira. E muitas vezes isso não acontece, a gente fica maluco dizendo assim, cara, é tão óbvio, e os caras não fazem. Pois é, na fase boa, o óbvio acontece, isso precisa ser falado, ser colocado aqui. O segundo gol do Inter também estava impedido, né? Mas não tem VAR, não é culpa do Inter, não é a CBF que não coloca VAR, e isso acaba não tendo, mas o Inter ganharia a partida de qualquer jeito, seria uma classificação tranquila para a terceira fase. Próximo jogo só daqui a um mês, não tem adversário, é sorteio, então tem reta final de Gauchão, começo de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, que o Inter não tá na Libertadores, Copa Sul-Americana até a terceira fase da Copa do Brasil, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.